Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Gosto daquelas leituras que prendem, que tem vários acontecimentos, reviravoltas e surpresas e enfim. Então fica aí que depois da vinheta eu falo pra vocês de Fixação, thriller nacional do Bruno Atti. Lembrando que esse mês tá rolando Top Comentarista aqui no canal, tem promoção em comemoração aos 8 anos do Minha Vida Literária, sorteando 5 kits incríveis. Então se você ainda não tá participando, vai lá no vídeo da promoção que dá tempo, é até o final agora de julho. Bruno Atti é escritor independente, já tem vários livros lançados e o Fixação é um dos títulos mais recentes. Como eu mencionei, ele é um thriller psicológico, ele tá disponível em e-book lá na Amazon, também faz parte do catálogo do Kindle Unlimited. Então aproveita inclusive a promoção dos 3 meses por R$1,99, que aí você também consegue fazer a leitura por lá. E aqui a gente vai ter a história do Dr. Carlos Vieira. Ele é um psiquiatra em que um dia ele recebe uma paciente um pouco diferente. A Karina Cross é uma jovem que chega pra ele dizendo que ela quer contar a história dela, mas ela vai fazer isso do jeito dela. Ela só vai ter com ele 4 sessões e essa é a condição que ela impõe pra ele. Ela vai contar tudo pra ele, mas a partir da 4ª sessão ela quer que ele nunca mais vá atrás dela, que ele não tente convencê-la a ter outras sessões, e conforme eles vão passando consulta a consulta, ela vai despertando algo de estranho nele. Ele parece se sentir realmente ficcionado, obcecado por ela, pela história que ela conta. Ela vai despertando também sensações estranhas nele, vai fazendo com que ele confronte o próprio passado conturbado, e ele vai percebendo cada vez mais que para ele conseguir passar por todo esse tormento, ele vai ter que confrontar a própria vida e confrontar essa paciente tão singular. É essa própria premissa do livro que já começa instigando a gente e que vai fazendo com que a gente não interrompa a leitura. Eu já comecei a ler querendo saber que raio de história era essa que ela ia contar, especialmente porque toda a sessão termina sempre naquele ponto em que parece que ela vai revelar alguma coisa e aí a gente tem que esperar cenas dos próximos capítulos. Então o Bruno Atti, ele é muito habilidoso em criar esses ganchos que vão fazendo, né, com que o leitor vá avançando na leitura. E não só isso, ele tem uma escrita também que ela é bastante ágil. Esse não é um livro longo, então é uma leitura que você consegue fazer muito rapidamente. Algo que também é bem interessante é que, como a história se passa em Porto Alegre, a gente vê todas as características da fala, né, de alguém que mora lá, presentes nos diálogos. Então eu ia lendo e conseguindo ouvir todo aquele sotaque gostoso, e eu acho que isso traz também, né, uma outra experiência de leitura. Eu acho que é sempre muito legal quando a gente consegue imergir nas características de um determinado local. Um ponto muito interessante é que o Bruno, ele também consegue criar muito bem a tensão na história. Então a gente tem aqui toda a carga, né, do suspense que está sendo criado, e ao mesmo tempo esse suspense ele vai abrindo margens também para um pouco do terror. Então esse é um livro que ele brinca, que transita entre os dois gêneros, e isso vai aumentando essa carga de tensão para a história. Vão tendo aqueles acontecimentos que vão perturbando um pouco mais a gente, que vão criando sensações mais angustiantes. Outra questão também é que a figura do Carlos é uma personagem muito interessante, né? Mais do que um livro sobre a Karina, esse é um livro sobre o Carlos. Como eu mencionei, ele tem esse passado dele que é conturbado, e que a gente vai vendo como tudo aquilo que ele viveu, os traumas que ele passou, vão moldando também quem ele é e vão quebrando também um pouco essa imagem que a gente tem do psicólogo, do psiquiatra, talvez, né, de profissionais, enfim, que aparentem ali um maior equilíbrio. A gente vai vendo que existe uma pessoa por detrás desta figura. E é interessante também porque mesmo na conduta do Carlos, a gente vai vendo que às vezes ele tem, né, alguns posicionamentos que ele não deveria ter idealmente como profissional, e tudo isso ajuda a criar então essa figura mais humana dele, dessa pessoa que também erra, que sai então dessa posição de idealização que muitas vezes a gente faz. São as reviravoltas. Eu acho que o Bruno foi muito habilidoso em conduzir toda a narrativa, em como ele vai desenvolvendo, né, os acontecimentos, de como ele vai criando todo o clímax. Para as revelações eu tinha conseguido captar antes, né, o que estava envolvido ali na história, mas ao mesmo tempo em que eu supus isso, eu imaginei que a história partiria por um rumo a partir dali. E Bruno não faz dessa a única grande revelação. Ele continua com uma sucessão de reviravoltas que vão levando a história então por caminhos às vezes inimagináveis mesmo. E o livro, ele termina em um grande clímax, ele termina num ponto em que realmente deixa a gente com aquela sensação de toda
angústia acumulada, e o pior de tudo é que essa angústia não se resolve. O livro termina num ponto em que a gente fica realmente ainda mais eletrizado com toda a história. Então essa é uma daquelas leituras que vão te instigando desde a primeira página. É uma narrativa bastante rápida, não é um livro que se aprofunda tanto assim em diálogos, em descrições, mesmo na construção das personagens, embora elas sejam bem delineadas. É então uma leitura rápida, envolvente e que te promete boas surpresas. Para conhecer mais o autor, eu tô deixando as redes sociais deles aqui no box de informações, tem também link para adquirir o e-book lá na Amazon, lembrando que ele tá disponível também pelo Kindle Unlimited. Se você já leu alguma coisa do Bruno Attia, ou se você ficou interessado para fazer a leitura, deixa pra mim aqui nos comentários. Se você tá chegando agora no canal, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos a todos, até o próximo vídeo.